Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Semaninha lenta, né? Semaninha sem grandes novidades, mas fico aqui gravando alguma bobagem para passar o tempo e deixar o canal vivo. Peço para vocês, quem puder aí, deixar like, comentar, se inscrever nesse canal. Coitado do canal, faz 200 anos que ele tá com 18 mil inscritos, não aparece uma alma viva nova. Mas enfim, gravando aqui para falar de algumas coisas rápidas e outra um pouco mais polêmica e que eu acho extremamente relevante e o São Paulo não toma nenhuma atitude. Primeira coisa, Rigoni, no meio dessa confusão, Marcos Leonardo, eu nem comentei sobre o assunto. Acho que Rigoni teve uma participação ok, né, na época do Crespo, fez alguns bons jogos, deu esperanças de ser um jogador de alto nível. Depois, com a saída do Crespo, caiu muito, parecia outro jogador, não produziu mais, acabou saindo. E nos últimos anos não produziu nada, assim, né? Os números dele, infelizmente, para a nossa expectativa de bom jogador, os números dele são muito medíocres. Desde o São Paulo, passando pelo México, esqueci o outro time que ele jogou lá antes do México, mas assim, número de gols baixíssimo, número de assistências baixíssimo. Não é uma contratação que parece se justificar nesse momento, mas, como tudo, né? Estão colocando aí nas costas do Crespo. Eu gostaria muito de ouvir, quero ver se alguém vai perguntar para o Crespo, você indicou realmente o Rigoni, ou foi uma invenção ali da diretoria. Estão jogando nas costas do Crespo como se o Crespo tivesse quase que exigido o Rigoni. Se ele pediu, vamos ver o que dá. Podemos raciocinar talvez no melhor ele do que ninguém, né? Temos Tapia, jogou até um pouquinho ontem, né? Pelo que eu vi na seleção chilena, Dineno, enfim. Então, estão apostando um pouco no Rigoni, mas teoricamente o Rigoni jogaria ali onde está jogando, entrando o Henrique Carmo, né? Que está indo bem. Não sei exatamente como é que o Crespo vai lidar com essa situação. Então, o Rigoni, não sei quanto custa também, porque fica, é abaixo do teto, mas que teto, né? Abaixo do teto do São Paulo. O teto do São Paulo é uma paulada. Os caras ganham, sei lá, eu, quantos milhões, Lucas. É, se o Rigoni ganhar 500 pau por mês, se não tiver pago nada para ninguém antecipadamente, são números que fazem a negociação tender, né, para positiva ou negativa. Mas não anima, obviamente, não anima. E vamos rezar para que quase todo mundo esteja errado. Apesar que ele tem um fã-clube grande, pelo que eu vi em algumas postagens aí. Então esse era um tema. Segundo tema, rápido, porque já encheu o saquinho. Marcos Leonardo, eu só vou concluir com uma coisa. Eu continuo impressionado com alguns jornalistas delirando, né? Tem cara que continua lá, teve reunião até 4 da manhã. Agora teve até briguinha no Twitter, né? Divertida, entre um jornalista e uma outra pessoa que dá umas notícias, mas dizem até que é fake, não faço a menor ideia se é uma pessoa que existe ou não. Mas, porque ele vai rescindir. Aí não cito o São Paulo, mas obviamente, né? O assunto interessa ao São Paulino nesse momento. Então vai rescindir o contrato? Não, não vai. Na minha cabeça, assim, de gente que eu consultei, não faz o menor sentido pensar em rescisão contratual, até porque todo clube tem jogador que não é inscrito para alguma coisa. Agora até isso diminuiu um pouco, porque a maioria dos torneios, o número de inscritos é muito maior, mas até muito pouco tempo atrás você podia escrever, sei lá, 20 e poucos para Libertadores, o resto ficava fora. Copa do Mundo, né? Você tem 20 e poucos inscritos, enfim. Aí eles começaram a botar um número grande para jogador de base, facilitou a vida. Então hoje é mais raro, mas até muito pouco tempo atrás era comum o jogador não ser inscrito para alguma coisa. Acho um desperdício, né? Os caras terem pago tanto ali pelo Marcos Leonardo e não usar. Mas é um outro assunto. Duvido um pouco que aconteça essa rescisão
e que aí ele livre venha jogar no São Paulo, até porque se ele ficar livre dos caras, ele poderia fazer um contrato longo com qualquer time. E aí o São Paulo vai oferecer lá 500 pau por mês e vai vir outro e vai oferecer 2 milhões. Vocês acham que ele vai jogar aonde? Né? Ninguém pensa nisso também. Se ele estiver livre no mercado, ele pode aceitar uma proposta aí de qualquer time do mundo e fazer um contrato longo ganhando uma fortuna. Não é o caso no São Paulo. E o principal, mas eu vou tentar ser sucinto aqui, para não alongar muito, por que o São Paulo não está em Quito? Eu tenho escrito isso no Twitter e vou insistir aqui no vídeo. É assim, alguém vai dizer para mim, porra, Beto, você não é médico, não é fisiologista, não é porra nenhuma e quer palpitar. O que eu vejo são 99% dos times brasileiros chegando na altitude um dia antes ou na hora do jogo e se ferrando. E tomando sufoco, e morrendo, e se salvando em um ou outro jogo, mas na maioria das vezes tendo resultados ruins contra times muito mais fracos. Principalmente na Bolívia, que é mais alto ainda. A LDU não é um time tão fraco assim, é um bom time. Que está um pouco menos alto, 2.600 ou 2.800, Quito, mas é nítido que o jogo muda, né? E o meu ponto é, o São Paulo voltou a treinar agora, só tem o jogo com o Botafogo. Tocou a porra do meu telefone aqui, atrapalhou a gravação. Mas vai assim mesmo, vocês sabem que não tem edição. Quito, o São Paulo só tem um jogo até o jogo contra a LDU, só contra o Botafogo, 3, 4 dias antes. Então, porra, por que que já não viajava 10 dias antes, treinava lá, se adaptava à altitude, 10, 12 dias dá para se adaptar à altitude. E principalmente, uma coisa que quase ninguém fala, porque se foca muito na questão de fôlego, né? Preparação física, os jogadores cansarem e tal. Mas vocês podem ver que, mesmo nos primeiros tempos dos jogos, os times brasileiros sofrem. Então não é só cansaço, é tempo de bola. A bola anda mais rápido. Então, se você ficar lá 10 dias, 12 dias treinando, obviamente você vai se adaptar a esse tempo de bola. E eu não sei se é verdade até, eu não fui conferir, mas dizem que há tempos atrás o Rogério Ceni mandou goleiros do Bahia, acho que era no Bahia, para altitude dias antes, exatamente para se adaptar ao tempo de bola. Porque lá eles chutam muito de fora da área, por exemplo, porque a hora que o goleiro pensa em pular, a bola já entrou. Então me disseram que o Rogério fez isso aí uns tempos atrás, não fui conferir, mas vai um pouco da lógica que eu estou falando. Não é só a questão gás, não é só a questão preparo físico, é a questão tempo de bola. Então eu não sei por que, que o São Paulo não foi para lá antes, vai ficar treinando aqui, só para jogar contra o Botafogo. Porra, dane-se o jogo com o Botafogo. A gente não está disputando o título, é um jogo só. Eu acho que dava para arriscar jogar no Morumbi com o time reserva e ter mandado aí pelo menos os titulares para Quito, tá? Repito, não adianta alguém escrever aqui, você não é médico, você não sei o quê. Eu vejo futebol há 40 anos e sempre vi os times brasileiros chegando em cima da hora e sofrendo pra cacete. Muitos dizem, não adianta chegar 2, 3 dias antes, porque aí é pior. Ok, mas eu não estou sugerindo chegar 2, 3 dias, eu estou sugerindo chegar 10, 12 dias, 15 dias antes. A gente tinha 2 semanas para o jogo e não quis ficar aqui, tá bom? Acho que era isso que eu queria comentar. Já comentei, né, sobre as questões lá do Marcos Leonardo e do Rigoni. Estou olhando meu papelzinho aqui. E é isso. O que vocês acham aí dessa viagem? Segunda-feira, fim de semana ninguém vê, né? Ou amanhã, mas segunda-feira, mais provavelmente, eu gravo o vídeo Revolta contra os Ingressos. E, aliás, outra revolta, hein? Eu vou falar também. Palhaçada que fizeram com o Bruno Henrique. Que beleza, hein? É diferente de outros casos, mas para mim, assim, ou absolve o cara ou mete um ano de suspensão. Essa suspensãozinha que deram para ele é uma coisa ridícula, mas aí é outro assunto. Beleza? Obrigado de novo. Quem puder curtir, comentar aí, eu agradeço e volto em breve. Bom fim de semana para todo mundo. Valeu.